Boa noite, Eliane. Tudo bem? Amanhã eu vou buscar as doações. Boa noite, Lucinha. Amanhã eu vou buscar as doações lá em Campo Grande. Café, chá. Que a Eliane conseguiu lá em São Paulo para a Mansão da Esperança. Muito legal, né? Como vai as coisas, Lúcia? Tudo bem? Um abraço no nosso amigo aí, Eliane. Roubaram o nosso caminhão de chá, mas nós conseguimos mais algumas coisas. Infelizmente. Vamos iniciar a nossa reunião. As pessoas vão entrando aos poucos, senão vai ficar muito tarde depois. Falta 2 minutos ainda. Boa noite, Nicolas. Tudo bem, amigo? Tranquilo? Conseguiu ver o nosso plano de trabalho? A luta está grande. Bom, vamos fazer nossa prece, pedindo a Deus paz, tranquilidade a todos que estão aqui envolvidos nesse trabalho de hoje. Como sabemos, a coisa cada vez fica mais grave, não é? A situação desse vírus que volta, vai e volta em muitos países, onde que já se presumia a cura, e as coisas eles estão voltando, a situação está voltando a se agravar outra vez, devido ao não distanciamento das pessoas, né? O respeito a esse distanciamento, que é fundamental ainda, senhores, é fundamental ainda, porque na outra ponta, que nós não entendemos bem isso, na outra ponta tem pessoas que estão botando a sua vida em risco para salvar milhares, que são os médicos, enfermeiros e as pessoas que trabalham no setor de saúde, nas ILPIs, nas casas com deficiências. Amado Mestre, Senhor Jesus, pedimos, Senhor, que olhai por essas pessoas que estão envolvidas na cura desse vírus, na busca da cura desse vírus. As pessoas que estão envolvidas na ponta, diretamente nos hospitais, com medo, médicos com grandes problemas de saúde, já idosos, trabalhando na linha de frente, porque são obrigados a fazer isso. São contratados do Estado e do município, onde não há a possibilidade de se esquivarem das suas tarefas, e sofrem absurdamente por isso, evidente. Também nas casas de idosos, onde houve grande mortalidade no mundo inteiro. E a causa não é só a mortalidade do coronavírus, mas os idosos estão pendurados por um fio de linha, e nesse momento eles não têm como ser socorridos nos hospitais que normalmente são atendidos. Então a coisa fica muito mais difícil, é tudo muito mais difícil, a sociedade sofre, mas é uma prova que temos que passar com paciência. Além disso, há terremotos ainda em lugares de muita situação de perigo, que é no México e na Califórnia. Estão em cima de uma placa tectônica importante,
e que se tem que se prevenir para coisas piores. Senhor, olhai pela humanidade, Senhor. Sabemos que tudo isso são escolhas nossas, são provas nossas, mas nós imploramos sempre para que nós possamos caminhar em frente, levar nossas vidas com tranquilidade, passar nossas provas com mais facilidade, olhando sempre para o nosso próximo que sofre. Graças a Deus. Hoje a Márcia colocou um videozinho lá no Facebook. Lá no Facebook não, lá no WhatsApp. Não sei se vocês viram. Uma moça ligando para alguém aqui da Terra fazendo essas objeções. E não é fácil, né? Não é simples. Porque as pessoas estão abrindo mão de fazer a caridade nesse momento, quando tem possibilidade, para olhar para os seus próprios fundos, suas próprias riquezas, que não vão levar absolutamente a nada. Nós temos que ter paciência de entender que nesse momento é para preservar a vida e o emprego das pessoas. Então vamos lá, hoje nós vamos estudar o método, o finalzinho do capítulo do método, muito importante essa lição, muito importante para todos nós, para que nós entendamos a situação, entendamos como aprender a doutrina espírita na sua base fundamental, que é a filosofia. Muito antes de Kardec começar a codificar a doutrina espírita, várias outras pessoas deram início a esse trabalho, mas não conseguiram chegar nesse... Porque tem pessoas escolhidas para isso, é evidente. Ele era um desses, talvez fosse ele o escolhido, que tivesse a capacidade de aglutinar todos esses conhecimentos em tão pouco tempo, em tão poucas obras, em 5 obras, a sambarcar toda uma filosofia para a humanidade. Logo, e num livro principal, o Livro dos Espíritos, fazer do Livro dos Espíritos uma filosofia básica, a base da filosofia. Então, o Kardec, mas antes dele teve várias pessoas na Inglaterra, o New Espiritismo, e Estados Unidos, Brasil e outros países que já estudavam o Espiritismo, né? Mas não dessa forma sistematizada que nós estudamos hoje, organizada e de certa forma, uma filosofia completa, né? Então vamos ver o que diz o Kardec aqui no item 32. Ainda outra vantagem apresenta o estudo prévio da teoria, que nós fazemos segunda-feira com o Felipe. A demonstrar imediatamente a grandeza do objetivo e o alcance dessa ciência. Aquele que começa por ver uma mesa girar ou abater, se sente mais inclinado ao gracejo, porque dificilmente imaginará que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. Temos notado sempre que os que creem antes de haver visto, apenas por lerem e compreenderem, longe de se conservarem superficiais, são, ao contrário, os que mais refletem, dando maior atenção ao fundo do que à forma. Vem na parte filosófica o principal, lá no Livro dos Espíritos, segunda-feira, considerando como acessório os fenômenos propriamente ditos. Declaro então que, mesmo quando esses fenômenos não existissem, ainda ficava uma filosofia que só ela resolve os problemas até hoje insolúveis, que só ela apresenta a teoria mais racional do passado do homem e do seu futuro. Ora, como é natural, preferem eles uma doutrina que explica as que não explicam ou explicam mal. Ora, pessoa que lê, que se informa, que estuda a filosofia,
ele vai se embrenhar dentro dessa filosofia, e a parte mediúnica é uma parte complementar importantíssima, importantíssima, mas não é o fundamento principal da doutrina. Se você tirar a filosofia, a base filosófica, do qual a doutrina espírita está assentada, se nós pegássemos uma comparação, que a doutrina fosse um grande edifício, o Empire State Building de Nova York, cento e tantos metros de altura, ou agora os novos arranha-céus pelo mundo, eles têm uma base muito, muito, muito profunda para segurar todo aquele peso que está em cima deles. Mas quem é que segura eles? É a base fundamentada. Quem é a base da doutrina espírita? É a reencarnação. A reencarnação é a base da doutrina espírita. Ela está fundamentada ainda numa lei chamada Lei de Causas e Efeitos, sem a qual a reencarnação também passa por um princípio quase que poderia ser discutido. Mas como ela traz uma lei de causas e efeitos e progressão dos espíritos, ela fundamenta esse edifício que se chama doutrina espírita. Logo, esse senhor que vai estudar, que vai entender esses princípios, ele não vai questionar a parte mediúnica. Ele entende a filosofia como sua principal causa. Esse que é o ponto que nós devemos estar sempre atentos. Graças a Deus, nós somos discípulos de Adhemar. Veja só, hein? Nós somos discípulos de Adhemar, porque o Adhemar teve a consciência, talvez não ele sozinho, presta atenção, lá com o seu Romeu, antes de começar a doutrina, tiveram a percepção de entender que a doutrina estava baseada no livro da codificação espírita. Não deixaram que nada se misturasse a essa premissa básica. Então nós temos, na Cair-Bachútel, nós temos esse fundamento principal, que nós entendemos a doutrina por consciência, por aprendizado, por fortalecer o nosso aprendizado. É o que ele está falando aqui. Quem quer que reflita, vamos voltar ao Kardec, quem quer que reflita, compreende perfeitamente bem que se poderia abstrair das manifestações, sem que a doutrina deixasse de subsistir. As manifestações a corroboram, confirmam, porém não lhe constitui a base essencial. O observador criterioso não as repele, ao contrário, aguarda circunstâncias favoráveis que lhe permitam testemunhá-las, à prova do que avançamos e que grande número de pessoas, antes de ouvirem falar das manifestações, tinham a intenção dessa doutrina, que não fez mais do que lhe dar corpo e conexão às ideias. Nós estávamos falando, muito antes do Kardec, teve várias pessoas que tentaram dar corpo a essa doutrina e não conseguiram. Não conseguiram. Porque não estava ainda amadurecida. Na humanidade tudo tem um tempo para chegar, a gente sabe disso. E na doutrina também, nós também entendemos que tem que ter homens especiais para fazer coisas especiais. Nem todos vão conseguir fazer o que o outro faz com mais capacidade e com mais inteligência. Então, foi preciso que o Kardec chegasse, desse corpo aí, se vestisse, se transvestisse de doutrina espírita e aí doasse todo o seu tempo, todo o seu amor, toda a sua luta em prol dessa causa. Ele lutou bravamente por isso. Parabéns ao nosso Kardec. Aí ele vai dizendo aqui para nós: demais, for inexato dizer-se que os que começam pela teoria se privam dos objetos da observações práticas. Pelo contrário, né? Pelo contrário, não só lhe não faltam os fenômenos, como ajuda os de que eles dispõem, têm aos seus olhos maior peso, mesmo que pudessem vir a operar-se em sua presença. É o que acontece conosco. Nós temos a filosofia, mas nós temos a base, nós temos a nossa prática mediúnica como uma forma de complemento doutrinário. Referimos-nos aos copiosos fatos das manifestações espontâneas,
de que falaremos no capítulo seguinte, nos capítulos seguintes. Raros serão os que delas não tenham conhecimento, quando nada por ouvir dizer. Outros conhecem algumas consigo mesmos ocorridas, mas a que não prestaram quase nenhuma atenção. A teoria lhe vem dar a explicação. E afirmamos que esses fatos têm grande peso quando se apoiam em testemunhos irrecusáveis, porque não se pode supô-lo devidos aos arranjos nem às conveniências. Mesmo que não houvesse os fenômenos provocados, nem por isso deixaria de haver os espontâneos, e já seria muito que o Espiritismo coubesse apenas lhe oferecer uma solução racional. Assim, os que leem previamente reportam suas recordações a esses fatos e que se lhe apresentam como uma confirmação da teoria. A pessoa que tem essa base, falamos bem isso, já estamos cansados de falar aqui, né? Chico Xavier, muitas vezes, embaixo do abacateiro, pessoas que iam lá para doar, receber doações, dinheiro, comida, essas coisas, ele passava pela pessoa e dizia: você está sofrendo isso. Por que você está sofrendo isso? Você não tem que sofrer isso, porque foi uma escolha tua, ou a pessoa que provocou isso não está satisfeita se você fazendo isso, não faça isso. Uma série de circunstâncias com as pessoas que passavam por ele e que ele não conhecia, não sabia quem era, e tantos outros fatos que aconteceram. Mas isso não aconteceu só com o Chico Xavier. Tantas pessoas médios, simples como nós, podem muitas vezes receber uma comunicação singular e passar por uma pessoa a informação que ela está precisando ouvir naquele momento. Isso acontece muito na nossa casa, nós temos experiência nisso. O que não pode se levar é para o lado do misticismo. Não se pode levar as coisas da doutrina espírita para o lado do misticismo. Todos nós sabemos que a regeneração da humanidade vai levar séculos. Nós temos séculos pela frente, não há para ter pressas. Nós não vamos alcançar isso em uma encarnação. Seria um absurdo querer pensar nisso. Mas as pessoas já colocam que depois do vírus, nós já entramos no estado de regeneração. O vírus é apenas um sofrimento, senhores. É apenas um. Tem milhares de outros sofrimentos que vão vir e vão fazer que nós soframos, que nós sentimos essas dores, porque isso faz parte do nosso aprendizado. E não fazer disso uma regeneração. Regenerar-se significa amar o próximo, que é muito difícil ainda para muitas pessoas. O videozinho da Márcia fala bem disso. 34. Singularmente se equivocaria quando a nossa maneira de ver, quem supusesse que aconselhamos se desprezem os fatos. Pelos fatos foi que chegamos à teoria. É certo que para isso tivemos de nos consagrar a assíduo trabalho durante muitos anos e de fazer milhares de observações. Mas, pois que os fatos não serviram e servem todos os dias, seríamos inconsequentes conosco mesmo se lhe constatássemos a importância, sobretudo quando compomos um livro para torná-lo conhecido de todos. O livro conhecido de todos é esse, o livro dos médios. Dizemos apenas que, sem o raciocínio, que eu estava falando agora, eles não bastam para determinar a convicção. Que uma explicação prévia, pondo termos às prevenções e mostrando que os fatos em nada são contrários à razão, dispõe o indivíduo a aceitá-los. Toda a verdade é isto, que em 10 pessoas completamente novatas no assunto que assistem uma sessão de experimentação, ainda que das mais satisfatórias, não, na opinião dos adeptos, 9 sairão sem estar convencidas, e alguma mais incrédula do que antes, por não terem as experiências correspondido aos que esperavam. O que acontece na casa espírita? A pessoa vai lá querendo receber a mensagem do ente querido, não recebe a mensagem do ente querido, vai embora, não volta mais. Mas não é todo o ente querido que pode falar conosco,
Muitas vezes ele está até em outras tarefas, já esqueceu esse passado aqui, mas nós ficamos daqui remoendo todos os dias pelo amor que nós colocávamos para ele. Então, mas a vida espiritual é uma continuidade, não é uma coisa presa a nós mesmos. E muitas vezes nós passamos por esses cadinhos e não conseguimos sair, muitas vezes, dessas armadilhas que são colocadas no nosso caminho. O inverso se dará com as que puderem compreender os fatos, mediante antecipado conhecimento teórico. Para estas pessoas, a teoria constitui um meio de verificação, sem que coisa alguma as surpreenda, nem mesmo o insucesso, porque sabem em que condições os fenômenos se produzem e que não se lhes deve pedir o que não pode dar. Nós estamos cansados de falar isso, cansados. Não adianta nós queremos pedir tudo porque nós não temos esse direito. Quando nós temos merecimento, a coisa vem. Ela surge espontaneamente até às vezes, até no seu próprio lar. As pessoas muitas vezes não sabem que uma comunicação pode ocorrer no seu próprio lar e não depende de nenhum médium, porque todos nós somos médios, que as pessoas pensam que o médio é só aquele que se forma em casa espírita, que não é não, todos nós somos médios, mais ou menos conforme a sua fonte. Só que, como ele falou lá em cima, muitos acontece e eles passam en passant e nem dão atenção a isso. Isso acontece muito na nossa vida. Assim, vamos voltar ao Kardec aqui, assim, pois a inteligência prévia dos fatos não só coloca em condições de ser a perceber de todas as anomalias, mas também de aprender um sem número de particularidades, de matizes, às vezes muito delicados, que escapam ao observador ignorante. Por isso que nós estudamos mediunidade, para ver esses fatos quase que imperceptíveis. Esse é o papel do médium. Porque na teoria, muitas vezes, você não consegue ver isso. Na prática, você consegue, com o aprendizado constante dia a dia, você vai aprimorando esse mecanismo de mediunidade e vai fazendo o quê? Vai fazendo cada vez mais o seu aprendizado. Cada dia você tem uma nova comunicação, você tem um novo sentido, você tem uma nova percepção das energias que te circundam e você vai discernindo dentro dessas energias aquilo que pode estar, de certa forma, te ajudando ou prejudicando. Mas isso é um apanhado que você vai fazendo ao longo dos tempos, estudando, aprendendo, tendo paciência, tendo coragem. É para isso que nós estudamos, parece que nós firmemente estudamos isso na doutrina espírita. Tais os motivos que nós forçam a não admitir em nossa sessão experimental, senão quem possua suficientes noções preparatórias para compreender o que ali se faz, persuadindo de que os que lá fossem carentes dessas noções perderiam o seu tempo ou nos fariam perder o nosso, que não é o nosso caso, porque lá era uma casa de estudo especificamente de codificação de uma doutrina. A nossa casa é aberta ao público em todas as sessões, inclusive na administração direta, mas nós temos que ter em mente que as pessoas que vão lá vão em busca de alguma coisa, porque já ouviram falar desse princípio da doutrina espírita. Então o médium é de fundamental importância naquele momento. O médium naquele momento é de fundamental importância. Ele está envolvido nesse trabalho de caridade, de ajudar o próximo através da sua mediunidade. Nós precisamos estar atentos a isso. Porque onde que está a prática mediúnica de caridade? É na casa espírita. É onde que as pessoas vão lá, sexta-feira, para buscar um pouco de conhecimento. Na nossa casa, antes de receber o passe, ele tem que passar pelo crivo do estudo de um dos livros, pode ser o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser a Gênesis, pode ser Céu e Inferno, mas antes ele tem que ouvir alguma coisa para depois ele ir satisfazer a sua necessidade das suas carências espirituais. Então, isso é uma prática já há muito tempo estabelecida na Caribachute. E nas outras casas também. Normalmente as casas leem outras obras,
As pessoas acham que a doutrina espírita afugenta as pessoas da casa espírita. Veja que coisa interessante. É quase que impossível entender isso. Mas muitas casas preferem ler outros livros do que ler os livros da codificação, porque eles entendem que o livro da codificação enxota as pessoas da casa, traz muita responsabilidade. Que bobagem, né? Não tem nada a ver. Então vamos lá. Principalmente as pessoas têm um pé atrás com o céu e o inferno, porque o céu e o inferno, Kardec vai profundamente analisar as correntes filosóficas, e as pessoas imaginam que aquilo seja uma crítica às religiões, que não tem nada a ver. Kardec está fazendo uma crítica às correntes filosóficas em geral, do que eles fizeram durante a humanidade pelo ensino da doutrina espírita. Então vamos ver o que ele diz aqui no item 35. Aos que quiserem adquirir essas noções preliminares pela leitura das nossas obras, aconselhamos que leiam nessa ordem. Nessa ordem. O que é o Espiritismo? Essa brochura de uma centena de páginas somente contém sumária exposição dos princípios da doutrina espírita. Um apanhado geral desta, permitindo ao leitor apreender-lhe o conjunto dentro de um quadro restrito. Em poucas palavras, ele lhe percebe o objetivo e pode julgar o seu alcance. Aí se encontram, além disso, respostas às principais questões e objeções que os novatos se sentem naturalmente propensos a fazer. Essa primeira leitura, que muito pouco tempo consome, você pode ler até em 2 horas, 100 páginas, é uma introdução que facilita um estudo mais aprofundado. Esse livrinho tem lá na associação, acho que a Márcia tem lá na livraria. Livrinho interessante, porque é igual ao Livro dos Espíritos, só que é resumido em poucas questões. Segundo livro, O Livro dos Espíritos. Contém a doutrina completa. Veja o que o Kardec fala. 90% dos espíritas dizem que a doutrina não está completa. Tem que completar com outros que vão vir, que eu não sei de onde. Então disse o Kardec, contém a doutrina completa, como a ditaram os próprios espíritos, com toda a sua filosofia e toda a sua consequência moral. É a revelação do destino do homem, a iniciação do conhecimento da natureza dos espíritos e nos mistérios da vida do além-túmulo. Quem o lê compreende que o espiritismo objetiva o fim sério, que não constitui frívolo passatempo. Entenderam bem isso? Então, quando a gente fala que a doutrina espírita completa no Livro dos Espíritos, quase há desmaio por aí, as pessoas se desmaiam. É verdade absoluta. Terceiro livro, O Livro dos Médios. Destina-se a guiar aqueles que queiram entregar-se à prática das manifestações, dando-lhe conhecimento dos meios próprios para se comunicarem com os espíritos. Dando conhecimento dos meios próprios para se comunicarem com os espíritos. Ou seja, é um manual de comunicação com os espíritos. É um guia tanto para os médios como para os evocadores. E é o complemento do Livro dos Espíritos. É o complemento do Livro dos Espíritos. Não é segundo o Espiritismo. É o Livro dos Médios. Quarto, por que ele não colocou os outros livros aqui? O Evangelho segundo o Espiritismo, terceiro livro. Céu e Inferno, quarto. A Gênero, quinto. Por que ele não botou esses 3 livros aqui? Porque esse livro foi publicado em 1861. Se alguém quisesse reformar o Livro dos Médios, podia fazer esse pedacinho aqui final. Poderia fazer esse pedacinho final que não modificaria em nada. Leia depois do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Leia depois do Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno. Leia depois do segundo do Céu e o Inferno, a Gênesis. Leia depois a Revista Espírita. Leio depois os complementos todos que Kardec escreveu, os 13 livros. Dando tudo assim, tranquilo,
sem nenhum problema. Mas ele, quando ele escreveu esse livro em 1861, esse livro ainda não tinha os outros livros. O outro foi escrito em 64, 65, 68. Então vamos lá. A revista espírita, ninguém lê. Está lá na associação, ninguém pega. Variada coletânea de... Hoje você pode ler em PDF na própria internet, no site da Federação Espírita. Tem o que foi traduzido por eles. Não é do Canuto de Abreu, que é o nosso lá. Mas é a mesma coisa, dá para ler. Tem as comunicações que o Kardec... O estudo do Kardec, o laboratório do Kardec. Variada coletânea de fatos e explicações teóricas de trechos isolados que completa o que se encontra nas duas obras precedentes, formando-lhe, de certo modo, a aplicação. Sua leitura pode fazer-se simultaneamente com aquelas obras. Porém, mais proveitoso será e, sobretudo, mais inteligente se for feita depois de O Livro dos Espíritos. Né? Que o Livro dos Espíritos é a base de tudo. Isso, pelo que nos diz respeito, os que desejam tudo conhecer de uma ciência devem necessariamente ler tudo o que se acha escrito sobre a matéria, ou pelo menos que haja de principal, não se limitando um único autor. Deve mesmo ler o pró e o contra, as críticas, como as apologias, interar-se nos diferentes sistemas a fim de poder julgar por comparação. Por esse lado, nós preconizamos, nem criticamos obra alguma, visto que queremos de nenhum modo influenciar a opinião que dela se possa formar, trazendo nossa pedra ao edifício, colocando nas fileiras. Não nos cabe ser juiz e parte, não alimentamos a ridícula pretensão de ser um único distribuidor da luz. Todo leitor separa o bom do mal, o verdadeiro do falso. Kardec aqui nesse finalzinho foi poético, né? Então nós podemos ler tudo, criticar tudo, mas não precisa criticar para denegrir as coisas. Fazer análise, para que as coisas voltem ao leito normal da doutrina espírita. Ela tem que voltar ao leito. A doutrina espírita não pode desviar seu caminho. Cair Baixútil é um alicerce da doutrina espírita no Brasil. Disso eu tenho certeza. É por isso que ela é tão considerada no mundo inteiro. Quem for assumir a Cair Baixútil daqui um pouco, vocês que são jovens, tenham isso em mente. Tenham isso em mente. Não modifique o seu sistema porque ele está certo. Não modifique. Não queiram fazer das reuniões mediúnicas uma reunião evangélica. Não serve. A reunião mediúnica é uma reunião de ciência. Reunião de ciência. Onde nós devemos percebermos daqueles médicos que estão trazendo as informações e daí colher as informações que nós precisamos para o nosso dia a dia. Porque muitos médicos que são jovens, muitos jovens que são... O Nicolas está falando que o que é o Espiritismo é um livro muito bom mesmo, em forma de diálogo. Sim, o Kardec está apresentando para nós a doutrina dessa forma, interessante. Tem um outro livrinho do Kardec de 4 ou 5 páginas que é interessante. Quase ninguém tem acesso a esse livro, é um livrinho desse tamanho, pequenininho, que se chama O Espiritismo na sua mais simples expressão. Ele reduziu a doutrina espírita em 4 paginazinhas de, acho que é 10 centímetros aquele livrinho. Ele conseguiu sintetizar a doutrina espírita em 5 ou 6 páginas, no máximo 10 páginas, de um livritozinho pequenininho. O Espiritismo na sua mais simples expressão. É impressionante o Kardec. Impressionante. Eu sempre falo, se quiser tirar do Kardec as influências dos espíritos na sua doutrina, vão ter que dar para ele o título de maior filósofo da humanidade. Porque até hoje nós temos poucos adeptos, mas logo, logo nós teremos muitos. Mas nós temos que entender, que nós temos que perceber, que nós temos que olhar, que a Europa
que passou por tantos cadinhos duríssimos, ela não aceita misticismo. Ela não aceita controvérsias. Ela quer coisa na base. É tanto que numa live agora recente, que o Orson fez com a Elza Rossi, percursora da introdução do espiritismo na Inglaterra, uma jovem, moça ainda. As pessoas estavam desviando os seus caminhos na live e ela chamou a atenção para eles. Não existe doutrina espírita fora de Kardec. Se vocês querem ver a live, procure no Orson Peter Carrara, no YouTube. Ele tem um canal no YouTube, no Nosso Lar, de Matão, que vocês vão ver que ele está falando, que ela está falando toda hora sobre isso. Várias vezes durante a live, ela puxou o fio da meada para esse princípio básico. A doutrina espírita não pode ser misturada a outras coisas. O que aconteceu é que na introdução do SEI, Conselho Internacional de Espiritismo, a FEB teve uma influência grande lá e levou muitas coisas daqui para lá, como o ESD, que vocês talvez não conheçam, o que é ESD? Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que foi trazido por um espírito, não sei de onde, e que introduziram dentro da doutrina espírita uma série de conhecimentos que não eram realmente doutrinários. Então, nós temos que ter consciência, médios espíritas, esse método tem que ser lido, tem que ser estudado, tem que ser formado, porque é a forma que nós temos de criar uma consciência espírita intransponível a qualquer influência de fora. Não deixe-se introduzir por influências de fora. Porque é o que mais ocorre hoje. É o que mais ocorre. Vocês vão ficar quadrados, vão ficar fora. Ninguém vai ficar fora, porque nós lemos tudo que aparece. Lemos Realidade de Madhu, e daí para cima. Tiramos as nossas conclusões, mas nós nos trazemos para dentro da doutrina espírita. Cada um fica na sua cachola. Quando muitas vezes apresenta um tema desse na associação, para a gente discutir, claro, isso é importante, é o estudo da doutrina espírita. Como ele diz aqui, analisamos tudo, estudamos tudo, mas não trazemos para dentro do nosso contexto. Não é? Então, Kardec, você pode ver, quem tiver as condições de ler a Revista Espírita, vai ver que o Kardec recebia a crítica do mundo inteiro e ele tirava de letra. Ele simplesmente dizia para as pessoas: amigo, estude mais, analise mais. Porque muitas vezes o que você está criticando hoje, amanhã você estará de acordo comigo. Pô, isso matava todo mundo. Né? O Rusteng, quando lançou os 4 evangelhos, dizendo que seria a revelação das revelações, e mandou para o Kardec leu e fez a seguinte análise: bons livros, mas os 4 livros poderiam ser resumidos a um único. O cara pulou, o cara ficou doido, escreveu num jornal de Bordeaux um texto enorme contra o Kardec. Mas o Kardec estava falando simplesmente para ele que o livro dele era bom, tinha princípios da doutrina espírita, mas que ele podia resumir aquela coisa prolixa em uma coisa mais simples e mais estruturada. O cara ficou doido, porque o cara era juiz, era não sei o que, não sei o que. Então, essas coisas, quando você às vezes fala, traz um certo desagrado às pessoas, mas não é para desagradar não, é para ficar feliz. Porque nós temos, graças a Deus, quem está na Casa Espírita, na Casa Baixo Útero, está estudando filosofia, porque não tem como. Vai estudar o Livro dos Espíritos lá com o Felipe, segunda-feira, e quando nós voltarmos, nós não vamos voltar agora, porque vocês sabem que está gravando cada vez mais nas cidades que abriram os seus comércios, estão voltando atrás para fechar os seus comércios outra vez, porque se precipitaram na situação, tanto na Espanha, como no Brasil, como na Itália, a coisa está voltando. Nós não temos estrutura. As pessoas querem ter a estrutura da China para se manter, quando a China é totalmente estruturada nesse aspecto. Não vai conseguir, nós não vamos conseguir chegar nesse ponto. Nós não temos nem, para nós conseguirmos
um teste lá na Mansão da Esperança, um Deus nos acuda. Então não temos condições ainda, nós temos que ter paciência. Então, nesse aspecto, nós temos que estar sempre com o pé atrás, cara. Nós não podemos querer ser afoito e fazer as coisas indevidas e daí contagiar as pessoas. Diz a Márcia aqui: não há como não ser espírita sem estudar sobre a filosofia, a religião e a ciência. A religião não, a moral e a ciência. Que ele nos traz, esse é nosso diferencial doutrinário. Doutrina espírita não é religião. É sobre filosofia, ciência e moral. Religião, da forma que colocaram, nós estamos muito distante disso. A ligação com Deus se dá pelo trabalho ao próximo. E não sou eu que falo, não, é Jesus, nem Kardec que fala isso, e muito menos outros. Eu não sou ninguém para falar isso, mas a gente tira as conclusões fora da caridade de uma salvação. Você já vê que você se comunica com Deus pelo trabalho ao próximo. Dedique-se 1 hora do seu trabalho diário ao próximo, mas o próximo não está longe da tua casa não, está dentro da sua casa mesmo. Então você pode fazer dentro da sua casa, dentro do seu lar, e várias outras situações. Quem puder ir ajudar em outros aspectos, vai. Quem puder ajudar uma casa de criança, estão todos eles, deixa eu falar para vocês, que é impressionante isso, que às vezes até nós ficamos, não ficamos sentindo, nós ficamos nervosos, porque não conseguimos atender todo mundo e a mansão está fechada para atender novas pessoas. Mas muitas casas de idosos fecharam nesse período. Muitas. Porque não conseguiram, não tinham estrutura básica para suportar a carga. Nós conseguimos, não sei como, porque Deus carrega a mansão nas mãos, no colo. Porque é impossível o que acontece com a Mansão da Esperança, é impossível. A Eliana mora lá em São Paulo, está preocupada com a mansão. A Eliana, outra da Chile, conseguiu uns recursos. Nós estamos tentando arrumar recursos com a prefeitura. Então, é uma coisa impressionante. Parece que os caminhos se abrem. Mas aqueles que não têm esse princípio do que a doutrina fala da moralidade, que fazem casa de idosos para poder, com o dinheiro do idoso também sobreviver, que eu não tenho nenhuma crítica a isso não, cada um faz do jeito que quer, e isso também está ajudando a um próximo, mas ele tem que viver também, mas eu não faria isso. Mas a nossa casa não faz isso, graças a Deus, e ela então ela tem uma proteção espiritual impressionante. As pessoas que lá vão continuar com o mesmo trabalho, e ela vai seguir por muitos anos nessa força. Agora, para isso, precisa uma dedicação de todos nós. Porque aí, uma pessoa lá de São Paulo, que está longe de nós aqui, mas está com o coração dentro da mansão, isso não tem preço, né, cara? Tem preço mesmo. É algo impressionante, como a mansão é bem vista na sociedade. Deus abençoe aquela casa, que nós tenhamos muita força para tocá-la mais adiante, e que os nossos idosos que estão em situação precária, tem um senhor com coronavírus, está isolado na Mansão da Esperança, nós criamos um espaço para isolar essa pessoa, mas não é fácil para uma pessoa ficar isolada dos outros com essa doença, com esse vírus. Ele tem que ficar totalmente isolado. Você imagina a situação que é isso? Você imagina o trabalho de Eva, de Luiz, de Carlos, de João e todo mundo para manter essa pessoa ativa. E todo o corpo médico, todo o corpo de saúde, Pamela, Paula, e Fabiana e os empregados todos, para manter aquela pessoa ainda, além de não se entregar na depressão, graças a Deus ele é uma pessoa ativa, ele é feliz e tal, e nos deixa mais tranquilo. Mas tudo tem que ser separado, tem que ser talher descartável, tudo descartável, o lixo tem que ser especial, o lixo tem custo para tirar, uma série de coisas que
realmente impressiona. Imagine se esse senhor estivesse na casa das famílias, como seria a situação dessa família? E quantas famílias não têm idoso em casa nessa hora, precisando exatamente dessa ajuda, de pessoas que precisam, que muitas vezes não têm condições de comprar saco de lixos especiais para descartar a roupa da pessoa que não pode ser lavada. É um negócio impressionante, senhores. É um negócio impressionante. Um negócio de que só Deus mesmo carregar um peso daquilo no lombo. Deus, né? Deus carrega ela no colo, cara. Impressionante. Eu fico impressionado. Graças, claro, o esforço da Eva, que está lá ajudando tudo. Mas 55 idosos. Hoje tem 52 só. Nós perdemos 4 idosos nessa situação. Mas não perdemos por coronavírus, porque já estão todos com 90 anos, 96 anos, não tem como você ir mais adiante, não tem. Chega uma hora que você não consegue mais, ela não quer mais comer. Tem um momento em que o idoso, estou perdendo esse tempinho para esclarecer para você, porque é muito interessante isso. Tem um momento que o idoso não quer mais comer, ele não quer mais beber. E ele diz assim para mim: eu não quero mais ficar aqui, meu filho. Eu estou vendo meus parentes me chamando. E nós estamos lá enfiando, como é que é o nome do negócio das pessoas da academia? Suplemento alimentar, para fazer o velho viver. Mas é a nossa obrigação de fazer isso, né? Mas eles realmente não estão querendo mais ficar aqui, não. Estão querendo ir embora. Porque o peso do corpo já lhe prejudica a espiritualidade. Ele já está no outro lado. Ele está antevendo a sua vida espiritual, que é muito melhor do que essa que nós estamos vivendo aqui nesse presídio. Nós estamos vivendo aqui nesse presídio, que nós achamos uma vida maravilhosa. Deus assim pôs para que nós vivêssemos, senão nós vivíamos o suicídio. Mas é interessante isso. Analisamos, isso é filosofia pura. É filosofia espírita. Isso é espiritismo. Tratar o outro semelhante, ajudar o outro semelhante, ver as necessidades do outro semelhante, procurar, de certa forma, atendê-lo nas suas necessidades. E isso, a mediunidade também é uma chave importante para isso. Né? Fazer com que o médium se acalme, que ele tenha condições de sobreviver àquelas crises mediúnicas que atrapalham no seu emprego, que muitos até perdem o emprego por isso, que ficam agressivos muitas vezes, porque os espíritos cobram demais para que siga o seu caminho. Você escolheu ser médium, mas você não vai, não sei o que, aquele negócio todo que nós conhecemos, que depois, com o tempo, a pessoa amadurecida na mediunidade vai tirando as suas conclusões e vai amenizando esse sofrimento. Então vamos para a nossa segunda parte. Leiam esse capítulo. Nós vamos entrar agora nos sistemas. Ninguém gosta de ler esse capítulo porque acha chato. Tem coisas interessantíssimas que vão fundamentar a nossa convicção espírita. Kardec criou um sistema de como nós podemos sair das contradições dos que negam o espiritismo. Ele deixou tudo prontinho para nós. Você não se preocupa, não. Eu vou deixar um manual pré-escrito para vocês não se preocuparem com isso. Então nós vamos ler na próxima reunião, na próxima live. Vamos estudar dos sistemas. Vamos estudar para e passo, aprendendo, para nós formarmos grandes médios na Cairbachuti. Tá bom? Vamos lá para a nossa segunda live, nossa segunda parte. Vamos tratar agora dos nossos irmãos. Primeiro vamos fazer peço aos médios que estão em casa, vamos levar nosso pensamento à distância, não tem problema isso. Para o espírito não existe distância. É a mesma coisa que nós estivéssemos na Cairbachuti. Mesma coisa. Não existe nenhuma dificuldade para o espírito se comunicar lá, aqui, lá e cá. Então eleve seus pensamentos,
Eu queria passar em primeira instância com muito cuidado, com muita paciência, com muita perspicácia. Todos os quartos da mansão da esperança. Senhor Jesus, Mestre, eu sei que carregas no colo, Mestre, eu sei. Mas não custa te implorar um pouco mais. Olhar pelo seu Fernando, Siciliano e Antônio, Antonieta e Humberto, Marilene, Edna, Carmilton, o seu Almir, que está contaminado com o coronavírus, mas ele está bem, graças a Deus, já fizemos os exames, já tratamos ele com remédio, já fizemos os exames, ele está bem, graças a Deus. Ele é assintomático, mas se deixar ele dentro da mansão, ele vai passar para os outros. Dona Inglácia, seu Geraldo, no segundo andar do novo lar. No primeiro andar eu peço encarecidamente para que olhe pela Valdélia, pela Maria Santos, pelo seu Ailton, pelo seu Alcides, em especial pela dona Ivone Elisa, que está muito sentida por não poder ir para a casa da filha, mas não tem como deixá-la ir. Se deixar abrir uma janela, todos vão querer ir, e aí vai complicar. Nós vamos fazer essa semana, Senhor, se for possível, uma cortina de abraço. Até sábado eu acho que já está pronta. E as pessoas vão poder abraçar seus entes queridos. Seu Maurício, Dona Norma, Dona Vilma, Helenita, Silvia, Maria Edith, Shirley e Mair, Lúcio e Maria Madalena. Passe em revista essas pessoas do novo lar. Pessoas que estão precisando de muita proteção. Muita proteção, muita. Lá em cima, senhores, no quarto das acamadas, dá pena de ver. Todas elas penduradas por um fio de linha. Trazidas na palma da mão. Pessoas com mais de 90 anos. Acamadas. E que não pode ser socorrida nos hospitais nesse momento. Nós estamos socorrendo por nosso dinheiro no Hospital do SASE. Um recurso muito duro, muito pesado. Mas passe em revista todas elas. Joana, Aicendina, Marilene, Ana Bernardino, Conceição, Hilda, Ivone e as outras. Passem em revista. São pessoas necessitadas, carentes, precisando de ajuda. Nos quartos das mais inteiras, aí sim, Senhor, graças a Deus, ajudai elas, que elas continuem assim. Silvia, Maria Clara, Lenita, Célia, Maria Cecília, Ercila, Terezinha, e por aí vai. A Rodrigues, todas as pessoas já que andam, que caminham, Maria da Guia, Marilene,
São 24 pessoas. São 12 pessoas nesses quartos. Muito bem, elas andam, brincam, estão andando, graças a Deus. Ajudar eles, ajudar nossos funcionários todos. Pamela, já teve esse problema do coronavírus. Paula, Fabiana, Leonardo, Priscila, Eliana, João, Eva, Carlos, Thaís, Odete, Gleice, a outra menina que trabalha na cozinha, Luciene, Mônica, Ana, as duas, uma nossa irmã está doente, que é a Kátia com C, a Kátia com K, todos eles passam em revista. Delma e muitos dos nossos que estão lá agora, ficam a semana inteira na Mansão da Esperança, que são os estagiários. E muitos cursos, eles dormem na mansão, ficam a semana inteira na mansão. São jovens, moram em 2 quartos. Por favor, ajude eles a terem paciência, paz, tranquilidade. A quem pediu por WhatsApp e pela internet, prece, eu peço aos médios que vão à casa dessas pessoas. Muitas pessoas com doentes por essa doença e que estão desesperados nesse momento. Mesmo que essa doença não seja tão grave nas pessoas, mas a premissa de gravidade futura os põe em situação depressivas, os põe em expectativas ruins. Isso dentro de uma família, imagina isso? Vamos lá, meus amigos, amenizar todas essas pessoas. Olhar pelos nossos governantes para que tenham com cabeça firme, entendam a gravidade do assunto. Aos empresários que dispensam seus empregados porque não querem pagar o salário, bem disse lá a nossa portadora da mensagem do céu. São coisas simples, como não pagar o salário da empregada, que vai levar com que ela contamine várias pessoas. Olhai por esses homens. Olhai por todos, Senhor, para que todos tenham muita paz, paciência, tranquilidade. Os nossos médicos que recebam um raio de luz nas suas famílias, onde agora estão nesse momento. Recebam a paz, tranquilidade. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, todos, para agradecer por esse estudo de hoje. Simples estudo, evidente. Não somos nenhum catedrático. Só para esclarecer os nossos pontos. Senhor, amado Mestre, permita, Senhor. Olhai primeiro pela nossa casa, a Carribachútil. Ela está lá sozinha, mas nesse momento nós estamos lá de coração, Senhor. Parece que eu os vejo todos reunidos naquela mesa. Nesse momento parece que eu vejo todos os médios sentados e de lá irradiando sua luz para todos os lares. Olhai pela mansão da esperança, Senhor. Como tem olhado. Tens carregado no colo, Senhor. Nós te agradecemos isso. Com profundo respeito e com amor. Obrigado por ajuda.
constante de tantas pessoas do Brasil que enxergam a mansão da esperança. Isso não tem preço, Senhor. Pelas fraldas, pelos grandes volumes de ajuda de alimentos, remédios, dinheiro e tudo. Que Deus auxilie todos que estão trabalhando nessa obra, os desencarnados e os encarnados. Ademar Constant, Lacerda, Maria Oliveira, Floripes, tantos e tantos, Baluarte, Jaime, que passaram pela nossa casa e que de lá irradiam luzes para que ela consiga se manter de pé diante de tanta crise. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos. Vamos à casa de todos nós, descarregue seus aparelhos, vibrando sobre vocês e nós mesmos, pedindo paz, tranquilidade a toda a nossa família, aos nossos amigos e os nossos inimigos também. Que a paz do Senhor esteja com todos. Graças a Deus. Obrigado, meus amigos, por terem ficado aqui 1 hora assistindo a nossa live. Que Deus ajude a todos. Tenham muita paz. Paz, amor. Um beijo.